Olá! Hoje eu vou comentar sobre um assunto que é motivo das minhas pesquisas e de extrema importância para a América do Sul, assim como os brasileiros. E trata-se sobre a origem da humanidade. Nós temos 49 raças nos auxiliando nesse processo de desenvolvimento aqui na Terra, que são raças que já viveram aqui, outras vivem em continentes além. Então, raças que já conhecem a Terra há milhares de anos estão nos auxiliando nesse nosso processo de evolução. Eles possuem tecnologia extremamente superior ao que conhecemos hoje aqui na Terra, principalmente do que se trata em relação à tecnologia mental, ao domínio da matéria. Seres que são de 49 raças diferentes e tem relação com a nossa origem genética. Nós somos parte dessas 49 raças, raças diferentes que já estiveram aqui na Terra antes da raça adâmica. Todos devem saber que a gente não vive sozinha nesse universo, não é? Nós temos vizinhos com outros formatos, né, de corpo. A nossa raça adâmica surgiu dessas raças extraterrestres. Então, eles, como seres mais evoluídos, já passaram pelo processo aqui na Terra, estão nos auxiliando. E imaginem quem é o comandante dessas 49 raças? Jesus Cristo, aquele que passou pelo processo de transmutação aqui na Terra, que é a conversão do corpo em mais energia, que é o domínio da matéria, onde se faz milagres, né? Nós conhecemos com os milagres do passado, e são estes seres que estão nos auxiliando. Então, nos falaram sobre a origem da humanidade que se deu aqui no Brasil. Com isso, foi uma informação muito incrível e fomentou meu desejo de buscar a verdade. E por incrível que pareça, na minha área, na arquitetura, eu encontrei muitas respostas e eu vou começar a compartilhar com vocês isso, comentando sobre essas pesquisas, sobre os vídeos que eu já tenho postado na internet, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre meus conterrâneos, os gaúchos, sobre a origem do marangatu, os marangatos, né? Nós conhecemos como marangatos, né? Maragatos, que utilizavam essa simbologia, né? Da cruz de Caravaca, que nós vemos nas ruínas das missões, né? Inclusive, eu nasci naquela região, acho que nada é por acaso, e então comecei me aprofundando nessas pesquisas dessas ruínas antigas, que se localizam não apenas no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, mas também na Argentina e no Paraguai. As civilizações que estiveram aqui no passado, elas deixaram registros em pedras, porque pedras resistem ao tempo. Nessa pedra que eu encontrei em São Borja, comecei a compreender a origem do nome Maragato, né? Que em indígena é Marangatu, que significa bem. Nessa lápide existe uma referência a um imortal, ou seja, aqueles que não morrem, aqueles que vieram de fora, porque a morte é uma doença que nós enfrentamos aqui no nosso planeta. O imortal Marangatu, escrito aqui embaixo, né? E são os maragatos, né? Do lenço vermelho, que nós conhecemos na nossa história atual.
Nessa busca pelos maragatos, encontrei em obras de arte mais antigas uma referência ao Dário o Grande, que utilizava o símbolo da Árpia também na sua bandeira. A bandeira, coincidentemente vermelha, com a Árpia. Dário também era chamado de Codomano, e isso também abriu margem para uma análise dessa origem da humanidade ser no Brasil sobre a língua antiga. O primeiro idioma que nós tivemos aqui na Terra foi o idioma Irdim. Mas se a origem da humanidade, da raça humana, da raça adâmica, é no Brasil, então, qual terá sido o primeiro idioma a ser falado? Codomano, né? O significado de Codomano era o homem que corre atrás das codornas, ou seja, um homem muito rápido, muito ágil. É alguém que tinha uma habilidade diferente. Então, essa é a arte que foi feita em 1743, de Giovanni Battista Tiepolo, que apresenta essa bandeira com a Árpia, o rei Dário, que era persa, morto, e Alexandre o Grande, 1743. É recente, não é? A vestimenta de Dário na batalha, eu gostaria que vocês visualizassem com as vestimentas antigas da Argentina. Não parece o persa Dário? Não parece que é semelhante a essas vestimentas? E são vestimentas que foram utilizadas recentemente. Veja esse. É muito claro que é idêntico a um persa. E é uma vestimenta de argentino. É aqui da América do Sul. Qual, então, foi a origem da bombacha, do estilo da bombacha gaúcha? Não lembra as vestimentas gaúchas, essa? Porque era tudo um povo só, a região que contemplava um povo só. Então se chamava o carabineiro argentino, que lutou na Guerra do Paraguai. Esse é o nosso verdadeiro passado. É aquilo que ocultaram da história. Existe muita informação em todas essas obras de arte que são a verdadeira reprodução daquilo que foi o nosso passado. E a própria arquitetura apresenta isso. A arquitetura que demonstra seres diferentes, que nós atualmente desconhecemos, né? Não sabemos exatamente o que aconteceu, se eles migraram para realidades paralelas, mas que a gente tem muitas vezes um receio, um medo, porque nos induziram a pensar com medo sobre essa questão de extraterrestres, né? Como, por exemplo, um dragão. Vocês acham que teria um dragão, uma escultura de um dragão em uma praça na Argentina? Por nada, apenas um dragão? É uma referência de algo que aconteceu no nosso passado. É muito claro isso. E eram seres benevolentes, né? A gente percebe a harmonia entre uma mulher e o dragão. Então, muito do que nos passaram através da história mal contada, talvez intencionalmente, inverteram muita coisa. E uma das coisas que eu acho incrivelmente fantástico é essa questão
dos povos diferentes que conviviam aqui. E sobre esse assunto do marangatu, dos maragatos, eu convido a todos os meus conterrâneos gaúchos, aos argentinos, uruguaios, paraguaios, a buscarem, visualizarem ao seu redor, a arquitetura, tudo que compõe o ambiente. Hoje é muito visível que foram civilizações passadas, antigas, que construíram isso ao nosso redor. Muitas obras, muitos edifícios são de milênios. E é incrível isso porque muitos deles são em pedra. Então eles resistiram ao tempo. Essa verdade, ela é para todos. Basta você ampliar os horizontes, ampliar a sua consciência, verificar em loco, analisar as coisas, não aceitar aquilo que nos é imposto. Veja com seus próprios olhos, partindo do princípio que a origem da humanidade foi no Brasil. O interior do Rio Grande do Sul possui coisas incríveis, a capital também. É uma história que poderia render muitos frutos financeiros, desenvolvimento de toda a região do Rio Grande do Sul. Então, para concluir, voltando ao termo marangatu, que pode ser que tenha sido traduzido de forma errônea como bem, o significado de positivo, ou seja, a polaridade positiva, que significa a polaridade masculina, ou seja, um matricial que originou a raça indígena, os povos originários do Brasil. Então, devido a esses fundamentos da nossa natureza, que são padrão universal, incluindo essas ondas moduladoras, que são a positiva, negativa e neutra, que representam a energia suprema das polaridades, então o positivo e o negativo, do casal criador, manifestada na Terra. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. O marangatu, nesse caso, a representação de um homem, um masculino, que pode ter sido a origem da raça indígena, dos povos originários.